eles estão assim, ainda com resíduos, reflexos residuais das séries primitivas, que são as séries animais, e transitando na série humana, indo na direção da série divina, que é a série Deva, que é quando o ser se absorve completamente na sua natureza Uttama de ser, que é Deva ou divina. Mas a série humana é uma série transitória entre animais e Deva. Portanto, você tem aí uma mixigenação, uma simbiose entre animal e um ser divino. Então você olha um ser humano, como por exemplo, o diretor do campo de concentração de Auschwitz. Ele era um mentor intelectual, ele que administrava todo o processo de receber os judeus, matá-los nas câmeras de gás, incinerá-los, eliminar os resíduos, e ele fez isso durante alguns anos. Só que no documentário que conta a história dele, quando ele estava em casa, por exemplo, ele tinha acho que 2 ou 3 filhas. O comportamento dele em casa, um comportamento de um pai amoroso, um pai maternal, cuidadoso, gentil, preocupado com a moralidade, sabe? Um pai de família, normal. Até a filha dele, depois que soube o que ele fazia, ela ficou em estado de choque. Ela, como que pode? Eu estou muito assim, impressionado. Como que um ser humano pode ser um pai amoroso dentro de casa e se ocupar numa atividade dessa tão hedionda? Eu não entendo como é essa capacidade. Então, é por isso que a gente, quando vê, por exemplo, o Hitler, por exemplo, ele tinha um carinho enorme por uma cachorra. Era uma pastora alemã, uma cadela. Era o xodó dele. E ele tinha muito amor. Dava para ver como ele se comportava com amor com essa cachorra, né? Então o Hitler, ele também tinha amor, né? Se via como ele se comportava com amor em relação à cadela dele. Mas tinha esse comportamento misantropo, de ódio ao ser humano. Então essa disparidade, ela faz parte da série humana, que é uma série transitória. Então você vê no único ser humano uma qualidade divina, que é uma qualidade de amar e de ter compaixão, né, por o outro, mesmo que seja um animal, e uma qualidade animal, violenta, predadora, destrutiva, que é biológica, no sentido da seleção natural do termo, em que você, mais forte, tem o direito de matar, massacrar e devorar sem misericórdia o mais fraco. Então é uma transição. Por isso que nós temos essas características aí, tá? Então é importante a gente pontuar que o amor dos animais, eles têm uma raiz biológica que não tem como a gente desconsiderar, tá? E não cair no risco do misantropismo. Nós queremos cuidar dos animais, amar os animais, porém nós não podemos incorrer no risco de enaltecer os animais e gerar um misantropismo em nós, que é uma aversão ao ser humano, porque essa técnica, essa matemática, essa equação, ela fica deselegante no final, tá? Então a gente tem que ter uma equação elegante. E para ter uma equação elegante, nós precisamos conciliar as diferentes partes. Não adianta supervalorizar uma parte e negligenciar a outra, porque isso demonstra também uma certa ignorância no sentido absoluto do termo, tá? Muito bem, Tulasi, por favor, prossiga. Então aí veio a pergunta, a dúvida. Por que, vou repetir a pergunta, o amor dos animais domésticos que eles amam incondicionalmente? A pergunta, porque não têm consciência da existência e assim não sentem o poder do Criador? Então, né, aí já volta no que nós falamos, né? Os animais, eles não é que eles não amam incondicionalmente, né? A gente já sabe que eles têm um condicionamento no processo de amor deles. É que a gente, quando nós olhamos para o ser humano, o que acontece com os animais é que eles não têm ainda, como eles têm o cérebro deles, né, o computador de bordo deles, que é o cérebro, fazem operações mais simples de recompensa e de intuição para conseguir obter os resultados que querem. Como essa intuição, quando eles observam como um ser humano os trata,
naturalmente a intuição já entende que essa é uma fonte segura de alimento e conforto e segurança. Então, naturalmente, eles se rendem com mais facilidade, né? Eles não têm grandes ambições. Por exemplo, um cachorrinho, se você der para ele um paninho para ele dormir, ele fica feliz. Se você fizer uma casinha toda colorida, enfeitada, com música clássica, com temperatura ambiente, ele fica feliz também. Então ele é completamente equânime. Se você não der nada para ele dormir, nem pano, nem nada, ele continua, ele deita lá no chãozinho dele lá e dorme feliz. Então ele não tem essa exigência, ele não tem essa sofisticação na hora de conviver com você, tá? Um gato a mesma coisa, ok? Uma calopsita, né? Um papagaiozinho, você dá um puleirinho lá para ele e tá feliz. Agora, se você der para ele uma casinha cheia de coisas e tal, tá bom, beleza. Tudo bem, tanto faz. O que a gente quer é isso aí, é conviver. Bom, então, aí acontece esse fato. Quando você entra na categoria humana, o computador de bordo do equipamento humano, que é o cérebro, ele é mais complexo. Então, ele vai permitir com que você olhe as probabilidades, as possibilidades de manipular a matéria e fazer coisas que causem um choque de êxtase mais profundo. Então, por exemplo, você vai, né, viajar do São Paulo para o Rio de Janeiro, para a praia. Daí você vai pegar um carro, por exemplo, como é o meu. Por exemplo, o meu carro é um carro simples. É um Palio, né, uma variante. Tá legal, dá para chegar, tá tudo bem. Agora, se tiver, por exemplo, um carro sofisticado, não sei nem o nome de um carro sofisticado, mas um carro mais, né, enfim, mais caro, mais perfeito, isso causa nas pessoas que vão entrar no carro uma sensação de maior êxtase, né? Isso é claro, é evidente quando a pessoa entra num carro simples, num carro chique. A sensação é muito mais forte, é muito mais intensa. Então nós, devido ao nosso processador, isso nos permite fazer mensurações com a natureza, porque a natureza material é uma massa, e moldar essa massa, né? Você entra numa casa simples e tal, é uma coisa. Quando você entra numa casa projetada para produzir um impacto de êxtase na mente do ser humano, é outra coisa. Então nós temos essa sofisticação de interesses. Os animais não têm, entende? Então, se você vai na casa de uma pessoa e ela oferece para você um quartinho, se você, né, e tal, mas se você está esperando mais daquela pessoa, pronto, já vem o ressentimento. Ah, mas aí, poxa vida, né, me colocou aqui, mas aí, e aí começa. Você dá um presente, né, para a pessoa que você, né, tal, tá se relacionando. Então você tem uma coisa que você se encanta, você ama, você acha que a pessoa vai amar, mas a pessoa está esperando uma coisa. Então você chega lá com ali e tal e dá uma diferença. Poxa, mas aí, e tal. Então, quer dizer, o ser humano tem, o jogo é mais difícil. O nível do jogo é mais difícil. Para você conseguir satisfazer a mente de um ser humano, a complexidade é maior. Para conseguir satisfazer a mente de um animal é muito simples. Alimento e carinho. Só é o suficiente. Nós não conseguimos esse efeito com seres humanos. Se você der alimento e carinho para uma pessoa, funciona por um tempo. Mas chega um momento de falar, mas aí, meu amigo, não vai... Esse negócio não vai progredir, não vai ter um negócio de um presente aí, um negócio de umas férias e tal, um hotel, sei lá o que, qualquer coisa assim. Então, a complexidade do jogo é muito maior. É por isso que é mais difícil você conseguir a fidelidade do amor de um ser humano. Mesmo o amor, por exemplo, a gente tem aí vocês conhecem, né, esse filósofo de rua chamado Eduardo Marinho. Ele conta a história da vida dele, como é que foi que ele praticou a renúncia e tal. E aí ele conta, né, tal, que ele teve filhos e casou-se. Então, enquanto ele estava somente casado com a menina lá e tal, era uma vida de felicidade, de amor incondicional, estrela, dormir na estrela e tal, casou e tal, ficou grávida. Acabou o negócio de estrela, não tem mais estrela nenhuma. Agora tem que ter teto mesmo, tem que ter concreto, sabe? Não tem coisa de estrela mais. Então o romantismo diminui.
Ah, porque estou aqui na boa. Não, quero não na boa nada. E o leite da criança? Como é que vai ser esse negócio de boa? Quer dizer que você vai ficar na boa e a criança vai morrer desidratada, é isso? Não, vamos lá, correr atrás. Então, quer dizer, ele teve que se reintegrar à sociedade que ele rejeitou. Ele mesmo afirma isso daí, né? E ele então passou a lutar muito, trabalhar muito e tal, para que essas coisas dessem certo. No final foi tão desgastante o processo de causar satisfação na pessoa, que ele declarou que uma das maiores decepções da vida dele foi a vida do casamento, né? Por que isso daí? Porque houve um processo de desgaste na hora de satisfazer o outro, ok? Então conseguir satisfazer o outro e ao mesmo tempo estar em harmonia, em paz com o outro, e a fidelidade do amor depende de uma logística. Por exemplo, nós estamos em paz na humanidade agora, relativamente, apesar do vírus e tal e tudo, e alguns focos de instabilidade social em algumas partes do planeta. De um modo geral, nós estamos em paz enquanto seres humanos, mas a nossa paz dependeu do progresso científico da produção de alimentos, né? E da produção de captação de águas, de recursos hídricos. Se nós não temos recursos hídricos e alimentos suficientes, nossas orações não produzem paz. No passado, as pessoas rezavam com muito mais intensidade do que agora e faziam mais guerras. Por quê? Faltava recursos naturais. Então, a distribuição de alimentos e de recursos e benefícios de distração e diversão é muito maior atualmente do que no passado. Então, muito embora as pessoas rezem menos atualmente, elas vivem mais em paz. Por quê? Tem alimentos. Então, acalmou biologicamente a necessidade básica, animal, biológica. Ok, então tá tudo certo, já podemos viver em paz. Sem alimentos, pronto. Não há reza, não há mantra, não há jágya, não há purificação que suporte a pressão de pessoas famintas e desesperadas. Ficam todos violentos e perigosos. Então, a nossa inteligência é utilizada justamente para buscar a paz. E um dos critérios importantíssimos da paz é a distribuição de alimentos, a produção de alimentos. Então, como grupos, nós fomos inteligentes o suficiente para descobrir técnicas de aumentar a produção de alimentos. E por conta disso, nós obtivemos um resultado de paz. Porque com alimento suficiente você tem uma quantidade maior de intelectuais disponíveis e os intelectuais criam coisas divertidas para acalmar os seres humanos, como por exemplo essa maravilha que nós estamos utilizando aqui, que é o celular. Dependeu de haver uma produção de alimentos e intelectuais disponíveis e tecnologia para chegar a esse ponto. Então, isso depende, né, dessas condições aí, tá? Então, só para retomar aqui, Tulasi, por favor, essa última parte da pergunta, retoma a pergunta novamente, por favor. Sim. Eu estou observando essa parte, né? A pessoa faz uma afirmação, né? Que o animal tem consciência da existência e assim não sente o poder do Criador e consegue manifestar o amor livremente. Mas ela coloca em dúvida e faz a pergunta. Então, o animal não está consciente da própria existência, ele está semiconsciente, ele está no estado de semicoma. Ele não conjectura a própria existência, ele não tem essa complexidade ainda à disposição. O computador de bordo não permite essa operação, não tem drivers suficientes para fazer essa correlação. Esses tipos de drivers, eles só estão disponíveis no processador humano, que é o cérebro de 3 dimensões. E aí é quando a equação fica complexa, porque o ser humano toma consciência de que existe, toma consciência dos poderes que tem e toma consciência da sua capacidade interna. E ele tem que lidar com essa complexidade. O jogo fica mais difícil, fica um pouco mais difícil, né? Então, ele precisa aprender a lidar com tudo isso daí. No processo de aprender a lidar com tudo isso daí, na sua tentativa de ser feliz, o que acontece com ele? Ele então produz, né, sofrimento aos demais, porque ele então, uma das medidas de felicidade é a quantidade de poder que ele consegue acumular nas mãos. Então, ele vai concentrar poder em si, e nessa concentração de poder ele vai produzir dor nos demais, e essa dor fica, né, então registrada, e é isso que nós chamamos de karma. Então, até que o ser humano descubra
que no jogo das inter-relações a dose de poder tem que ser calibrada e domesticada para que haja uma convivência feliz e pacífica de grupo, demora um pouco, né? A média humana é de 200 a 250 mil anos, é a média humana. Assim como a gente tem uma média, por exemplo, de quando é que uma criança para de fazer cocô nas fraldas, né? Uma média 2 anos, talvez 1 ano e meio, 2 anos, é a média que você não precisa mais colocar fralda no bebê. Então a gente já tem uma estatística. É quase que 100% garantido, é 100% garantido que uma criança normal, num certo nível, na idade, dispensa a fralda, dispensa a chupeta, dispensa a mamadeira, né? Então, são fases que passam. Se a gente pega as diferentes colônias humanas, que a Terra não é a única, a Terra é uma delas, e a Terra é uma colônia humana relativamente jovem em relação a outras, e um pouquinho mais velha em relação a outras, porque existe uma variedade. Mas de modo geral, se pegar todas as colônias humanas juntas, assim como se você pegar 10 crianças, 10 bebês recém-nascidos, você já pode fazer uma estatística de quanto tempo elas usarão fralda. Porque você tem experiência disso daí, já que essas observações já foram feitas antes. Então dá para fazer essa previsão. Se nós saímos, por exemplo, da Terra, como seres humanos, e nós nos tornamos pós-humanos, vamos dizer que, vamos jogar aí uns, 50 mil anos no futuro. Então, a gente tem tecnologia suficiente para rastrear as diferentes colônias que existem na nossa galáxia, porque existem colônias na nossa galáxia, e existem galáxias que têm muito mais colônias humanas que a nossa. Mas supomos que a gente conseguisse rastrear todas as colônias humanas da nossa galáxia. Então, nós poderíamos prever que determinadas colônias humanas, determinados planetas terras, por exemplo, mais jovens que o nosso, vamos dizer que com 100 mil anos mais jovem que a nossa, eles estariam ainda na idade do bronze e se matando entre si por causa de um poço de água, por exemplo, nós já saberemos que isso vai passar, que eles desenvolverão tecnologia suficiente para furar a Terra e extrair água de qualquer parte do planeta, então eles não vão mais precisar brigar por conta disso, né? Só que o que acontece? Eles vão precisar desenvolver o processador, usar os recursos do processador da tecnologia, transformar os elementos em tecnologia para conseguir chegar nesse ponto. Então vai demorar um pouco. Joga aí 50 mil anos no futuro. Mas é certo que isso vai, essa ferocidade, essa voracidade, essa violência por causa de um poço de água vai passar. Isso vai passar, não é para sempre isso daí. Entende? Então, nós entendemos que na medida em que o ser progride, essa violência vai diminuindo, tá? Então, para finalizar, porque eu já estou aqui no meu tempo, eu quero dar uma notícia, né, interessante do vídeo que eu recebi aí agora, né? Eu vou fazer um comentário breve acerca do vídeo, depois eu vou pedir que a Tula-se coloque o vídeo na tela para vocês. Então vai já organizando aí, tá, Tula-se? Não o vídeo do cachorro, não, o outro vídeo. O vídeo do cachorro já tá pronto. Já tá prontinho? Ótimo. Já. O vídeo do cachorro é uma história que aconteceu pessoalmente comigo. Eu vou contar essa história. Tem essa relação com esse cachorro aí do vídeo. Mas aí é para quem quiser ficar, tá? Eu vou finalizar o raciocínio aqui com esse vídeo, que é um vídeo acerca de uma técnica que está sendo produzida. Essa técnica é o início da extinção das grandes fazendas de pecuária, é o início da extinção de açougues, é o início da extinção da violência contra os animais, tá? Por quê? Como a gente, novamente, né, a gente fala, porque o que realmente faz com que as transformações sociais aconteçam é o desenvolvimento da tecnologia, tá? É claro que a metafísica e a filosofia pressionam os jogadores a desenvolverem tecnologias suficientes. Então, a gente reza, a gente fala, a gente briga, a gente questiona e tal, a questão dos animais. Mas as nossas orações, a nossa boa vontade, a nossa tentativa de trazer o ser humano para a não violência não é suficiente. Nós precisamos de tecnologia para viabilizar esse ideal. E o ser humano, num consciente coletivo, acaba entendendo que esse é o desejo, o anseio das pessoas de futuro e acabam criando tecnologias que justifiquem esse anseio. Como, por exemplo, quando começou a ideia da abolição da escravatura, tinha meia dúzia de intelectuais que fomentavam isso daí, não é? Quando se começou, por exemplo,
a ideia, né, de parar com o processo de decapitar as pessoas na França, começou com algumas pessoas falando, mas depois aí o ideal vai se espalhando e se desenvolve, né, um conceito coletivo que viabiliza aquele ideal. Então a ideia do vegetarianismo, da não violência, da ahimsa, se vê que o processo do vegetarianismo já existe na Índia, por exemplo, há mais de centenas de milhares de anos, mas ainda assim não foi suficiente para eliminar do ser humano essa relação com a violência, tá? E como, por exemplo, né, as guerras... Agora, a empresa Miatec 3... As guerras, por exemplo, elas foram... A guerra foi possível, estou tentando me ajeitar aqui, porque já estou há muito tempo nessa posição, tá me incomodando, agora sim. As guerras diminuíram na humanidade não por conta das orações nas igrejas ou nos templos pedindo paz. As guerras diminuíram principalmente porque a tecnologia desenvolveu o sistema de produção de alimentos em massa. Esse foi o principal motivo da diminuição das guerras no planeta, né? Capacidade de produzir alimentos e distração, satisfação coletiva. Então os seres humanos ficam mais calmos. Assim como quando você alimenta bem um animal, um gato e um cachorro, né? Quando você alimenta bem aqueles dois ali, eles convivem pacificamente entre si. Se não tem, pronto. Aí o cachorro pode matar o gato pode matar o passarinho e vira uma confusão na casa. Mas se todos têm alimentos, todos vivem pacificamente. Assim, a mesma... Mas só que isso parte de um princípio... Então, novamente, né? Os mantras, as orações fazem a parte da codificação software, que é a ideia, o conceito, o ideal humano. Mas é a operação hardware, que é a operação dura, que faz a transformação social. Então tem uma empresa israelense que desenvolveu a ideia de desenvolver alimentos, de reproduzir alimentos a partir de células-troncos. Já é uma ideia assim discutida há algum tempo, mas uma empresa israelense conseguiu produzir carne a partir de células-troncos. O que é isso? Pega-se uma célula, você pode coletar uma célula-tronco com uma seringa. Não precisa machucar o animal, nada. Acho que a dor que um animal sente, eu acredito, para assim, doar, né, entre aspas, a célula-tronco, é a mesma que nós sentimos quando vamos tirar sangue no laboratório. Com essa célula-tronco, no laboratório, adicionados os elementos químicos, enfim, o que os rapazes, né, fazem lá, quando fazem brilhantemente aquilo que fazem, eles conseguiram produzir carne real, não é carne artificial, não é massa com sabor de carne, não, carne mesmo. E essa carne, ela é para o consumo humano, Então vocês vão ver o vídeo, é curtinho o vídeo. A empresa pretende transformar esse produto viável para ser comercializado num preço de custo que todos possam ter acesso muito rapidamente. O que significa isso? Não haverá mais necessidade de açougues. No futuro breve, não é no futuro longínquo não, no futuro breve, não haverá mais necessidade de açougue. Não vai ser necessário 10 mil cabeças de gado para produzir alimentos. Basta uma dúzia de vaquinhas ali, organicamente felizes, comendo e poderão morrer sem precisarem ser mortas, matadas, né, com essa violência toda. E elas poderão ter os seus filhotinhos felizes, numa fazenda feliz, que vai oferecer o leite sem violência e tal, porque elas não serão mais mortas. Basta a célula-tronco e os laboratórios vão reproduzir alimentos no laboratório, não vai ter açougue, não vai existir mais açougue, num futuro breve. E isso vai eliminar da humanidade a prática da violência coletiva, o que vai diminuir a tensão. Então, psicopatas, loucos, pessoas dementes, toda essa classe de pessoas que são produzidas como consequência do cultivo de violência coletiva vai começar também a desaparecer e o ambiente vai ficar mais seguro, porque a violência vai diminuir. Então, a inteligência humana acaba desenvolvendo técnicas de conhecimento que diminuem a nossa prática de violência, e essa é uma delas. Então eu vou pedir que a Tula, se por favor, solte o vídeo, libere o vídeo para nós acompanharmos aí e a gente encerra então, tá bom? Opa! Olha, tô mostrando minha bagunça pra vocês aqui, ó. Ainda bem que não tá tão bagunçado assim. Deixa eu mudar a câmera. Eita, nós. E agora? Ai, ai.
Só um momento, pessoal. Virei sem querer a minha câmera e agora não sei como fazer a operação de volta. A Aline fez algumas perguntas aqui. Vai, por favor, vai adiantando as perguntas aí, porque eu tô aqui na minha batalha com o meu equipamento aqui. Tá. Aline pergunta o seguinte: e quando um animal adota um filhote abandonado, até mesmo de outra espécie, mostra que tem o instinto maternal forte. O que significa? Como é que é? Volta de novo. Eu não prestei atenção. Tava aqui agora sim. Quase que eu queimei meu cabelo aqui. Então ela diz Vai. o seguinte: e quando um animal adota um filhote abandonado, até Ok. mesmo de outra espécie, Tá. mostra que tem um instinto maternal forte. O que significa? Amor. A alma tem amor. A alma tem amor. O instinto maternal é o amor mais, vamos dizer assim, é a trégua da violência, né? Então, o instinto maternal, a alma ama como uma mãe, porque Deus possui esse instinto maternal nele. Então, pode ser na forma de uma cobra, de uma barata, de um orangotango, de uma leoa, de um javali. Se o computador de bordo, né, o processador, está configurado para dar hormônios maternais, como a alma já tem o princípio maternal natural, então dá ignição a esse sentimento, esse princípio maternal. Então é simplesmente a alma se manifestando como alma, tá? Tudo bem, isso é real, ok? Tem mais perguntas? Essa próxima pergunta dela responde, né, com essa que você acabou, né, de dar. Uhum. Tem animal que tenta salvar o outro, Sim, mesmo de outra espécie. sim. Quando precisam quando presenciam um caso de perigo iminente, como explicar? Sempre isso, né? O instinto maternal é um princípio divino. Todas as almas possuem esse instinto maternal, que é um reflexo da existência de Deus. Então, eventualmente, sabe? Ontem eu vi, né, um vídeo de um rapaz, um chinês, estava amolando a faca para poder cortar o peixe. O cachorro foi lá e empurrou a bacia dos peixes na água. O rapaz ficou super furioso com o cachorro veio para cima dele. E o cachorro, assim, latindo para defender os peixes, né? Existe, né? Assim, acontece. Outra coisa, tem um fato, né? Então agora eu já vou, né, mencionar um pouco mais da minha história particular, né? Quem precisar, quem desejar, quem já